Olá, alunos do Eu Vou Passar, tudo bem? A gente continua no módulo 2, Economia de Curto Prazo, continua vendo a economia keynesiana ou uma expansão dela, mas não vai mais ver o mercado de bens e serviços. Na aula de hoje, a gente começa a analisar o mercado monetário. Quais são as características desse mercado e qual é a definição do outro lado do modelo ISLM, que é a curva LM. Na aula de hoje, a gente compreende de onde é que vem essa curva. E aí, para começar, o que a gente pensa é por que LM? Simples de analisar na lousa. LM, porque a gente tem L de liquidez em inglês e M de moeda ou dinheiro em inglês. Então, liquidez e moeda, por isso a curva é LM, a gente só vai falar agora sobre dinheiro, é o que está mostrado na lousa. O que é que eu preciso compreender sobre a curva LM? Eu preciso compreender sobre a curva LM a sua origem. De onde é que se origina a curva LM na lousa? A curva LM se originará do mercado monetário. E aí lembra, que foi que a gente viu no mercado monetário? A gente viu a oferta de moeda, a gente viu a demanda por moeda. Entre as características, seria uma boa palavra, que indicam por que as pessoas demandam moeda, a gente viu que era possível observar que ela demanda por moeda para duas grandes razões. Uma primeira razão, demanda por moeda para transação. Uma segunda razão, demanda por moeda para especulação. Na lousa, a gente viu que as pessoas demandam moeda para transação. E aí, dentro da demanda por moeda para transação, a gente já colocou a demanda por moeda para precaução, ou a demanda por moeda para reserva, e a demanda por moeda para especulação, que é a demanda por moeda, que a gente utiliza a moeda para que a moeda gere mais moedas. A demanda por moeda para especulação é a relação que existe entre o mercado monetário e o mercado de títulos. Então, é esse o vínculo que existe no mercado monetário. A gente viu ainda que o mercado monetário tem uma oferta. Existe alguém que está ofertando recursos. Esse alguém que está ofertando recursos em macroeconomia é o governo. Então, na lousa, vamos observar, quando eu falar em oferta de moeda, eu vou falar em Banco Central. O Banco Central, na macroeconomia, é o responsável pela emissão de moeda para que as pessoas possam utilizá-la. E aí, o que foi que a gente viu ainda do mercado monetário? A gente viu que era possível estabelecer um equilíbrio nesse mercado, na lousa. A gente viu que, se fosse possível colocar no eixo a quantidade de moeda e no outro eixo a quantidade de juros, a gente tem que a demanda por moeda é negativamente inclinada com relação aos juros e a oferta de moeda é uma curva vertical com relação aos juros. Esse equilíbrio determinará qual é a taxa básica de juros na economia. É isso que está mostrado ali na lousa. E aí, de onde é que vem, então, a curva LM? Qual é a relação que existe entre renda e taxa de juros no mercado monetário? Bem simples de observar. Vejam só. À medida que eu tenho... onde é que está o elo condutor? Se você lembrar que no mercado de bens e serviços, o elo condutor é o investimento, no mercado monetário também haverá um elo condutor que liga a renda da economia com a taxa de juros. Esse elo condutor que existe é a demanda por moeda para transação. Vamos ver na lousa. O que eu preciso compreender? Eu preciso saber que na curva LM existe uma relação entre renda e juros.
assim como existiu no mercado de bens e serviços. E aí, nesse caso, o que é que eu preciso observar? Que relação entre renda e juros é essa? Essa relação é positiva ou essa relação é negativa? Vejam, se houver um aumento da renda, o que é que vai acontecer no mercado monetário? Isso implicará em um aumento da demanda por moeda por motivos de transação. E vejam que interessante, vejam agora as nuances entre o fluxo real circular expandido da riqueza e o mercado monetário. Vejam, a renda aumentou. Se a renda aumentou, o que é que vai acontecer? As pessoas vão comprar mais bens e serviços no mercado de bens e serviços. Lembrou isso lá do fluxo circular da riqueza. A renda aumenta, o consumo aumenta. Sendo que, para que eu possa comprar os bens no mercado de bens e serviços, é preciso que eu leve moeda. Então, para trazer os bens, é preciso levar moeda. E aí, nesse caso, o que é que acontece? Quando eu aumento o meu consumo devido ao aumento da renda, isso vai implicar no aumento da demanda por moeda por motivos de transação. E aí, quando a renda aumenta, a demanda por moeda também aumenta. Nesse caso, o que é que a gente vai observar? Que, via intuitiva, as pessoas têm mais renda, foram ao banco tirar mais dinheiro. O que acontece quando as pessoas tiram mais dinheiro do banco? Os bancos vão ficar sem dinheiro para emprestar a outras pessoas. E o que é que o banco faz? Ele aumentará a taxa de juros para poder reter mais capital e investir e emprestar para outros agentes da economia. Então, o que é que vai acontecer quando aumenta a demanda por moeda? Haverá uma escassez de moeda nos bancos. Os bancos levarão ou incentivarão um aumento da taxa de juros na lousa. Um aumento da renda leva ao aumento da demanda por moeda e isso vai implicar no aumento dos juros. Dessa forma, existe uma relação positiva entre, de um lado, renda e do outro lado, juros no mercado monetário. E essa relação positiva entre renda e juros que existe no mercado monetário é oriundo da relação positiva que existe entre renda e demanda por moeda para transação. É isso que está mostrado ali embaixo. Então, é isso que você precisa compreender quando se falar em demanda por moeda e renda. Quando a renda aumenta, aumenta a demanda por moeda. Como é que eu posso visualizar isso no gráfico? Vamos na lousa. Eu tenho que essa demanda por moeda que está aqui determinada, ela depende de um nível de renda chamado nível de renda, digamos, Y0. Se houver um aumento da renda de Y0 para Y1, vai haver um deslocamento da curva de oferta monetária, de MD para um MD'. Esse MD' agora depende da taxa de juros, depende da renda maior Y1. O que é que vai acontecer quando eu movimento MD' e eu não movimento MS? Vai gerar, com implicação, um aumento da taxa de juros de estrelinha para ir 2 estrelinhas. Então, quando a renda aumenta, aumentará a demanda por moeda e isso implicará em um aumento da taxa de juros na economia. Como é que eu consigo agora, sabendo dessa informação, analisar a curva LM, analisar a curva que relaciona renda e juros no mercado monetário? Vamos ver na lousa. Eu preciso compreender que o que é que eu tenho aqui para ninguém se assustar? Eu tenho uma curva de demanda por moeda, uma outra curva de demanda por moeda. Exatamente o que nós estávamos tendo até então. E aqui eu tenho um MSzinho que é a oferta de moeda. Então, o que é que eu vou ter? Para ficar mais claro. Inicialmente,
essa oferta de moeda que eu estou marcando aqui e essa demanda por moeda que eu estou marcando aqui. Um equilíbrio inicial, que eu chamo de equilíbrio inicial, é 1. Então, no equilíbrio inicial é 1, eu tenho uma taxa de juros R1. A gente já viu que tanto faz se a gente vai chamar de R1 ou se vai chamar de I1, porque como eu estou no curto prazo e há a rigidez nos preços, isso não vai implicar em inflação. Então, a taxa nominal é exatamente igual à taxa real da economia, está ali marcado. E aí, esse equilíbrio em R1 existe para um dado nível de renda Y1 na lousa. O que é que vai acontecer aqui? Eu tenho que, para esse nível de renda R1, eu tenho essa demanda por moeda L1, que vai estar associada a um nível de renda Y1. Então, na lousa, para esse nível de renda, eu estarei associada a essa taxa de juros, estarei nesse ponto de equilíbrio aqui, E1. Então, por enquanto, é só isso que eu tenho, só reforçando as curvas. E aí, digamos que por alguma razão que eu não sei qual é, a renda aumentou. Então, ponto primordial na lousa. Esse aumento da renda não é gerado no mercado monetário. Embora o mercado monetário, embora a curva LM estabeleça a relação entre taxa de juros e renda, essa variação da renda não é gerada no mercado monetário. Essa variação da renda é gerada no mercado de bens e serviços. A gente vai ver isso depois com mais calma, quando relacionar os dois mercados. Então, o que eu tenho? Eu tenho um equilíbrio inicial E1 associado a uma renda E1. A renda da economia aumentou. O que é que acontece com isso? Na lousa. Uma vez que há uma alteração na renda, uma vez que há um aumento na renda, eu vou deslocar a curva de demanda por moeda desse L1 para uma outra curva, que eu vou colocar aqui de vermelho, L2. Então, o que é L2? Só para reforçar. A curva L2 é a curva de demanda por moeda quando há uma variação na renda de Y1 para Y2. O que acontece nesse caso? Quando a renda aumenta, haverá o estabelecimento de um novo ponto de equilíbrio, agora chamado de equilíbrio E2, que estará associado a uma taxa de juros mais alta, ou seja, para um nível de renda maior no mercado de bens e serviços, haverá uma taxa de juros maior, que é o que está sendo mostrado aqui. E aí, nesse caso, o que é que eu posso observar? Que se eu ligar esses dois pontos que estão aqui, eu tenho a curva LM. O que é a curva LM? A curva LM mede a relação existente entre taxa de juros e renda no mercado monetário. E aí é possível observar que há uma relação positiva entre taxa de juros e renda no mercado monetário, porque há uma relação positiva entre renda e demanda por moeda. Então, na lousa, o aumento da renda vai levar a um aumento da demanda por moeda e isso vai implicar no aumento, dos juros, não da renda. Isso vai implicar em um aumento dos juros. Essa aqui é a relação que você não pode esquecer, que você precisa compreender. Então, a curva LM mostra a relação positiva entre taxa de juros e nível de renda. A LM é positivamente inclinada, como está mostrado ali ao lado. O que é preciso que você note? Que assim como a gente mediu a inclinação da curva IS, a gente também vai medir a inclinação da curva LM. E aí, se falando em curva LM, a inclinação da curva me trazer informações muito importantes sobre
Em que economia eu estou estudando? Na lousa. O que é que eu preciso compreender sobre a curva LM? Que eu posso ter um caso de armadilha da liquidez. O que é essa armadilha da liquidez? Na lousa. Ela é o trecho em que a LM é horizontal. Por enquanto, desconsidera ali a curva IS, que a gente vai ver isso mais tarde, mas se falou em armadilha da liquidez, a gente vai estar falando necessariamente no trecho em que a LM ela é horizontal na lousa. Todo esse trecho que vai daqui até aqui mostra uma LM horizontal. E quando a LM for horizontal, é o caso da armadilha da liquidez. O que é que Keynes dizia sobre essa armadilha da liquidez? É que nesses casos, quando eu tenho uma curva plenamente horizontal, a minha política monetária não é mais eficaz. O governo não consegue intervir, a gente vai ver isso com mais calma depois, na economia, utilizando o mercado monetário. O governo só consegue intervir na economia utilizando o mercado de bens e serviços. Então, vamos na lousa. Se falou em... Se você viu na prova que está se falando em armadilha da liquidez, a gente vai estar necessariamente considerando o trecho horizontal da curva LM. Por que o trecho horizontal da curva LM? Porque a curva LM pode ser desmembrada em 3 partes. Uma primeira parte é a parte da armadilha da liquidez. Então, é quando, por mais que se altere os juros, não haverá uma alteração na renda. Eu não consigo visualizar isso. Os juros, aliás, para qualquer nível de renda, os juros serão exatamente os mesmos. À medida que eu vou me deslocando ao longo da curva LM, eu vou movimentando e passo a ser mais inclinado e depois vertical. O que é que isso implica? Vamos ver na lousa. Isso implica em 3 estágios da curva LM. Um primeiro estágio, trecho keynesiano, LM horizontal, que é o que está aqui. No caso do trecho keynesiano, LM horizontal, a gente vai sempre falar em armadilha da liquidez. E aí, o que é importante que você observe sobre isso aqui, sobre essa armadilha da liquidez? É importante que você observe que nesses casos aí, cai muito na prova. Então, eu preciso... A LM é especial porque a inclinação dela traz interpretações distintas. Então, é muito comum cair na prova. Considerando que a economia esteja na armadilha da liquidez. Se falou em armadilha da liquidez, vai se falar necessariamente em LM horizontal. O que mais eu preciso compreender sobre a curva LM? Vamos ver na lousa. Eu preciso compreender que também, aliás, mais comum de analisar nas provas é o trecho da LM normal ou intermediária, o trecho da LM em que a curva LM é positivamente inclinada. Então, se falou em LM positivamente inclinada, é o trecho mais normal, é o trecho mais comum de se observar. É um trecho em que existe uma relação positiva entre taxa de juros e renda. Por fim, eu tenho um último trecho, um trecho vertical na lousa, chamado de trecho clássico. O que é esse trecho clássico que está aqui? É quando a LM ela é vertical. Quando a LM ela é vertical, independente do que aconteça com os juros, a minha renda será exatamente a mesma. E aí, nesse caso, não é raro de observar que essa renda que se mantém a mesma é a renda de pleno emprego. Na lousa, não é difícil achar que essa renda aqui será a renda de pleno emprego.
E aí, que pleno emprego é esse? Porque está todo mundo trabalhando? Não. Não é porque está todo mundo trabalhando. É porque existe uma taxa mínima de desemprego e é um desemprego bem pequeno. E aí eu não tenho mais como produzir mais. Então, normalmente, quando se falar em LM vertical, vai estar se falando no caso clássico. E se a gente está falando de caso clássico, a gente vai falar de renda de pleno emprego, que é o que está mostrado ali no YPE. Então, o que é que eu queria que você observasse na aula de hoje? Primeiro, a curva LM estabelece o equilíbrio entre, ou estabelece a relação entre taxa de juros e renda quando se fala de mercado monetário. Na lousa, falou-se em mercado monetário, a relação que existe entre taxa de juros e renda é uma relação positiva. E isso é estabelecido através da demanda por moeda. O que mais eu preciso compreender? Eu preciso compreender ainda que quando se fala em LM, eu tenho 3 estágios na curva. O primeiro estágio, trecho keynesiano, que está associado à armadilha da liquidez. Um trecho intermediário, que é quando a LM é possivelmente inclinada, e um eixo vertical que está associado, que se chama de trecho clássico, ou seja, a LM é vertical. Esses são os 3 trechos que eu preciso que você compreenda. E eu preciso que você lembre que, se falou em LM, vai se falar em mercado monetário. E aí, logicamente, assim como essa curva se deslocou via uma política governamental, assim como a curva IS se deslocou via uma política governamental, a curva LM também vai se deslocar. E aí, só para finalizar, uma coisa bem importante. Como é que eu vou medir a inclinação da curva LM? Assim como a curva IS dependeu da elasticidade do investimento com relação à renda na lousa, a curva LM, a inclinação dela vai depender da elasticidade da demanda por moeda com relação aos juros. Então, na curva LM, a elasticidade depende do investimento em relação aos juros. Na curva LM, a elasticidade depende da demanda por moeda em relação aos juros. É isso que tem que ficar bem claro para você. Então, de onde vem a curva LM? Vem do equilíbrio monetário. E a sua inclinação em quaisquer trechos que estejamos falando depende necessariamente da elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. É isso que eu preciso que você compreenda. Na próxima aula, o que a gente vai conversar? A gente vai falar sobre quais são as variáveis que não levam a deslocamentos ao longo da curva, mas sim da curva. Como a gente viu até agora, os pontos que levam ao deslocamento, aliás, as variáveis que levam ao deslocamento ao longo da curva é apenas variações na variável juros. Mas outras variáveis podem afetar o mercado monetário. E aí uma variável que afeta de forma bem incisiva são as expectativas. Então, como é que essa variável e outras variáveis afetam a curva LM e vão deslocar essa curva, é o que a gente vê na próxima aula, estudando os deslocamentos da curva LM. A gente se encontra em breve. Até lá!